Finalizando o estudo do livro de Mateus, estou aqui no último capítulo, no capítulo 28, né? Mateus, ele escreveu esse evangelho por volta do ano 60, 70 depois de Cristo. Provavelmente ele estava em Antioquia, na Síria, e ele escreveu para uma comunidade majoritariamente judaica. Por quê? Porque seu foco era mostrar o cumprimento da promessa feita a Abraão, né, e a Davi e aos profetas, que Jesus tinha vindo, estava disposto a mostrar que Jesus foi o cumprimento das promessas. Então, o capítulo 28, ela acontece após a crucificação e o sepultamento de Jesus. E para os judeus daquela época, o sábado já havia terminado e o novo dia da semana estava começando. E era um domingo de manhã e esse domingo, né, se tornaria para a igreja cristã um marco, né, para adoração a Deus, porque ali estava começando um novo marco na história por causa da ressurreição de Jesus. Que marco importante aconteceu naquele dia com a ressurreição do Senhor Jesus. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me ajudado, Pai, a trazer a Tua palavra para colocar nessa plataforma de internet, para que as pessoas possam ver e ouvir, Senhor, a Tua palavra. Eu finalizo aqui o estudo do livro de Mateus, Pai. Obrigada porque vários ensinamentos, Pai, o Senhor trouxe para a minha vida e para a vida daquela pessoa que viu e ouviu a Tua palavra. Obrigada, Jesus, porque o Senhor Jesus veio aqui nessa terra morrer por mim. Obrigada pela salvação. Obrigada, Jesus, porque o Senhor ressuscitou naquele dia, Senhor, para trazer vida, trazer salvação, Pai, para todos, para todo aquele que nele crê, para todo aquele que em Ti crê, Pai. Obrigada, Jesus. E eu quero que o Senhor faça, meu Deus, desse estudo de Mateus, desse estudo que eu trouxe aqui através da internet, que essa palavra ela não volte vazia. Para cada pessoa que viu e ouviu, Pai, ela possa ter chegado ao coração dessas pessoas, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, o capítulo começa assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, dizei aos de seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Então aqui nós vimos que o relato ele começa, né, com Maria Madalena e a outra Maria. Essa outra Maria, acredita-se que era Maria Cleófas, ou seja, era a mãe de Tiago, que estava com Maria Madalena, né? Então, essas Marias, Maria Madalena e essa outra Maria, que inclusive era irmã de Maria, mãe de Jesus, mas ela era conhecida como Maria Cleófas, mãe de Tiago. Então, elas vão, logo indo ao túmulo, ao amanhecer, no domingo, elas não esperavam, né, a ressurreição, mas elas queriam demonstrar respeito ao corpo de Jesus.
E de repente houve um grande terremoto e um anjo desce do céu, remove a pedra do túmulo e senta sobre ela. E diz que a impressão do anjo é impressionante, porque diz que sua aparência era como um relâmpago. Suas vestes eram brancas. E é tanto que os guardas que estavam guardando o sepulcro, esses guardas tinham sido porque os fariseus foram até Pôncio Pilatos pedirem uma escolta para guardar o sepulcro. Então esses guardas que estavam guardando o sepulcro, o poder daquele anjo, quando ele desce do céu, é tão grande que eles caem como se estivessem mortos. Eles não aguentam o poder que ali se chega através daquele anjo, né? Mas as Marias não, elas veem, elas conseguem ver. E eles dizem a ela, né? O anjo convida elas para ver o túmulo vazio e ordena que a ressurreição que tinha sido prometida, assim como Jesus tinha dito, tinha acontecido. E pedem a elas que elas vão... E elas saem depressa, né? Logo diz aqui... Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, vinde ver onde ele jazia, e depois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou como ele tinha dito, né? Então, e elas saem e logo após elas se encontram com Jesus. O próprio Jesus aparece cumprimentando a elas, ele chega cumprimentando-as e reafirmando que ele estava ali, ou seja, não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá eles me verão. Então aqui o texto ele destaca, né, que aquelas mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição. Deus mais uma vez, né, ele confunde as expectativas humanas e exalta os humildes, porque naquela época as mulheres elas não tinham valor naquela sociedade, e Jesus escolhe as mulheres para verem, para serem as testemunhas da sua ressurreição, né? Então nós vamos ver que no versículo 11 diz assim: e indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Então, até o dia de hoje, os judeus acreditam que não foi verdade o que os discípulos... do que a mensagem daquelas mulheres que elas viram, né? Porque o conselho de anciãos, eles deram grande soma de dinheiro aos soldados e recomendaram a eles que eles dissessem que os discípulos vieram de noite e os discípulos roubaram o corpo de Jesus. E até hoje, hoje é acreditado, né? Lá em Israel. No versículo 16 diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então aqui nós vemos, né, que a ressurreição de Jesus aconteceu, né? Nós vimos que Jesus estabelece agora, ele faz uma ordenança para os discípulos. Ele diz: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, e batizem
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, Cristo aqui promete e ele promete também sua presença constante. Ele diz que eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Essa é a garantia que sustenta a igreja de Jesus. Então, essa promessa é para mim também, para dizer que Jesus está comigo, que está com você. Você não está sozinho, Jesus está com você. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, o que é que nós vimos aqui no capítulo 28, né? Nós vimos que as profecias foram cumpridas, né? Que a ressurreição, ela cumpre aquilo que o próprio Jesus tinha dito, né? E também mostra que a autoridade de Jesus, ela ecoou, né? Numa visão que tinha sido já desde lá em Daniel, onde diz que o Filho do Homem receberia um domínio eterno. E isso nós estamos vendo aqui quando Jesus vem para uma missão, né? Para todas as nações, né? Para cumprir a missão que ele tinha dito, né? Através, lá em Gênesis, né? Quando ele diz a Abraão que todas as famílias seriam abençoadas por meio dele, né? Então, Jesus aqui, ele cumpre tudo aquilo que ele tinha prometido, todo o Antigo Testamento, que ele prometeu, aconteceu, né? Então, quando nós lemos este capítulo, nós vemos que nós nos enchemos de esperança, de alegria, né? Porque a ressurreição de Jesus aconteceu, né? Ele transformou a morte em esperança, né? Então, Jesus, ele se mostra primeiramente para as mulheres. As mulheres foram as primeiras pessoas a testemunhar o túmulo vazio, né? Então, e também que a mentira dos líderes religiosos nos lembra que a verdade do evangelho sempre vai enfrentar oposição. Até hoje, muitos tentam negar ou distorcer a ressurreição. Mas, como diz Paulo, né, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, nós vemos que que o evangelho de Jesus, ele sela, né, com a vitória. Todos os 4 evangelhos, de Lucas, Marcos, Mateus e João, todos os evangelhos terminam com a vitória da esperança e responsabilidade. Ou seja, a ressurreição não foi um evento isolado do passado, mas a base da nossa fé e missão no presente. Porque Cristo ressuscitou, reina com autoridade hoje e eternamente, e nos envia ao mundo com a certeza de sua presença constante. Assim como o evangelho começou onde o próprio Deus diz Deus conosco, né? Emmanuel significa Deus conosco. Ele também termina com uma promessa que ele está permanentemente conosco até o fim. Então, nós temos que estarmos com o nosso coração alegre, agradecido pela ressurreição de Jesus. E hoje nós sabemos que ele reina. Ele ressuscitou naquela época para reinar eternamente. E ele hoje reina no meu coração e no coração daquele que crê e daquele que já se arrependeu e aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Jesus também reina. Então ele reina também hoje, vai ser e reinar eternamente na minha e na sua vida. E ele vai estar constantemente conosco, porque foi uma promessa feita por ele. Então, que Deus possa abençoar a você que acompanhou todo o estudo do livro de Mateus. E hoje eu termino o livro de Mateus com essa vitória. Os 4 evangelhos, todos eles, né, são evangelhos que terminam com essa vitória, a vitória da ressurreição de Jesus Cristo. E eu quero falar
que o próximo livro que eu vou começar a ler vai ser justamente o livro de Atos dos Apóstolos, porque você que está me vendo através desse canal e que está me seguindo, está ouvindo aqui os estudos que eu estou colocando nessa plataforma, então eu vou dar continuidade aos estudos, ao estudo das Escrituras, ao estudo da Palavra de Deus, e o próximo livro que eu vou começar a falar e a meditar nele vai ser o livro dos Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque os evangelhos, todos eles eu dei o estudo do livro de Mateus, e muitos das passagens que estão no livro de Mateus também estão nos evangelhos de Marcos, de Lucas e de João. Então, o próximo livro que eu vou meditar vai ser o livro de Atos dos Apóstolos, né? Um livro que foi escrito pelo médico Lucas, que escreveu o Evangelho, mas também que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Então, o próximo livro vai ser Atos dos Apóstolos. Amém?